Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Estamos começando mais um trabalho. Mais uma vez, agradecer ao Centro Espírita Lemana, este lar, este centro que nos acolhe para refletir a doutrina que é o combustível, o fortalecimento espiritual para a nossa caminhada. Este centro, então, que tem o propósito de acolher vidas, confortando corações. Essa é a meta desse centro querido, deste ambiente que nos acolhe neste momento. E, como sempre, esse trabalho é um trabalho de Jesus, e por isso pedimos a Ele as suas bênçãos necessárias para que nos dê serenidade, refletindo o tema que está na tela, saúde espiritual. Por que esse pedido especial? Jesus, ele é o médico das almas. Não só o irmão divino, mas o médico de nossas almas. Falar, portanto, de saúde espiritual é chamar esse médico que não está longe, está dentro de cada um de nós, através do seu evangelho, onde toda a sua trajetória durante 3 anos foi de encontro às pessoas que tinham necessidades do alimento da alma, que tinham necessidades da saúde espiritual. Daí a imagem que nós colocamos para mostrar que no nosso corpo físico existem vários plexos onde as energias estão saindo e entrando. É interessante isso. Todas as vezes que nós pensamos, através desses plexos, e principalmente esse plexo que nós temos aqui, o frontal, todas as vezes que nós pensamos, nós irradiamos energias. Se elas forem boas, nós recebemos na mesma proporção as energias boas. Se ruins, recebemos também na mesma proporção essas energias ruins, quando estamos falando. Então, de posse dessa parte introdutória, nós estamos mostrando, a saúde espiritual, nós fomos buscar primeiramente na Organização Mundial de Saúde, na OMS, que estabelece que saúde é o resultado de 3 fatores que se conjugam: a harmonia física, a harmonia mental e a harmonia social. Esses 3 fatores, esses 3 aspectos harmônicos da nossa vida, físico, mental e social. A doutrina espírita, ela vem acrescentar mais uma necessidade harmônica, que é a harmonia espiritual. De posse dessa energia espiritual, nós então teremos uma saúde não apenas do corpo, mas uma saúde também da alma. Esse tema refletindo, que nós vamos compartilhar para que a gente entenda esse procedimento de alegria e tristeza, de saúde e doença na própria alma, para que assim a gente busque essa transformação na direção da saúde espiritual. Então, no livro Saúde Espiritual,
de Alírio Cerqueira, ele tem esse título, vamos dizer assim, onde ele chama de sentimento de aprendiz. Esse sentimento de aprendiz, Alírio Cerqueira, autor do livro, médico, psiquiatra e espírita, ao longo de muitos anos, com mais de 20 livros, ele traz para nós essa passagem do Evangelho onde Jesus fala conosco, como eu falei no início, durante 3 anos, Jesus saía a confortar as pessoas que passavam por dificuldades da convivência, tristeza na alma, as doenças de todos os matizes, e ele era esta palavra de consolo. Por isso que a doutrina espírita, baseado totalmente no Evangelho, ela recebe essa denominação de doutrina consoladora, a exemplo das próprias mensagens que Jesus passou para nós. Então ele fala dizendo assim: vinde a mim, é Jesus que está falando conosco, todos os que estáis cansados e oprimidos. Com quem Jesus falava? Conosco. Diante das tarefas da vida, diante das dificuldades, dos problemas, dos desencontros, olha o que estamos passando agora. Onde não apenas um ponto do universo, do planeta, mas diversos, centenas de pontos do nosso planeta vivendo o medo, vivendo esta opressão, como disse Jesus, cansados e oprimidos, temerosos pela doença da alma causada pelo vírus, de Jesus: eu vos aliviarei. Ele não disse que ele ia eliminar o nosso problema, ele disse que ia aliviar. E aliviar entendia Jesus na sua lição célebre, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Se você for pegar o significado da palavra jugo, são diretrizes, são novos caminhos. O meu jugo é aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Observe que Jesus traz para nós, na lição como médico da alma, comportamentos que nós precisamos fazer mudanças para que possamos caminhar na direção da saúde da alma, a proposta da nossa conversa hoje. Então ele diz: humilde de coração, e encontrareis descanso, encontrareis serenidade, encontrareis a tranquilidade suficiente para fazer a nossa caminhada. Então, ele continua dizendo: porque o meu jugo, o meu caminho, as diretrizes da minha vida é suave e o meu fardo é leve. Quando nós conhecemos, quando nós temos esclarecimento a respeito por que passamos das dificuldades, uma vez compreendendo o processo, é mais fácil diminuir o peso do fardo que carregamos diante das aflições da vida. É isso que Jesus está dizendo. E por que ele convida para a humildade? Porque nós anotamos aqui nessa página seguinte, o egoísmo, o ressentimento, o orgulho, a mágoa, a culpa, o ódio, e existem outros tantos aspectos dessa natureza que são consideradas das nossas imperfeições. Joana de Ângeles, ela, numa coleção que fala sobre a parte psicológica da humanidade,
ela vai dizer que à medida que nós alimentamos estas imperfeições, como consequência, nós vamos represando tóxicos e venenos na nossa alma imortal. Daí a nossa necessidade de ir eliminando o que nos causa a doença para que a gente possa caminhar para a saúde espiritual. O Evangelho assinala, portanto, que o egoísmo e o orgulho são os dois cânceres da alma. Os cânceres da alma trazendo as aflições terríveis da nossa vida por conta das nossas imperfeições. Dirá o Evangelho que as imperfeições são as causas principais das nossas aflições. O Evangelho está dizendo, eliminadas as imperfeições, nós caminhamos para uma saúde espiritual, para uma vida mais saudável. Joana de Ângeles, ela ainda diz que esses tóxicos e venenos que nós represamos através das nossas imperfeições são coágulos que interrompem o fluxo do amor, gerando aflições no ser. Esse fluxo do amor ou passa pela veia, pelas artérias, as energias boas, ou elas interrompem. Mas o amor jamais poderá passar juntamente com as nossas imperfeições. Daí a proposta do Evangelho para que a gente olhe para dentro de nós, necessitando desse esclarecimento, buscando a transformações. Olhando a vida pelo avesso, não conseguimos ver o bordado divino que a nossa alma representa diante da constelação dessa natureza divina. Então, neste mesmo livro, Saúde Espiritual, de Alírio Cerqueira, ele chama a atenção de um ponto que eu achei muito importante. Ele diz o equilíbrio gerador da saúde espiritual está no nosso autoconhecimento. Quando a gente, de posse desta expressão, autoconhecimento, nós vamos para o Livro dos Espíritos e tem uma pergunta 919, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Se estamos buscando a saúde espiritual, nós temos que procurar meios, metodologias de como diagnosticar o tamanho da nossa necessidade para termos saúde espiritual. E os espíritos benfeitores da humanidade respondem a Kardec, na questão 919, dizendo que um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Todos nós conhecemos essa passagem. Mas como trazer, contextualizar essa questão 919 para a nossa vida? Este é o nosso grande desafio. Porque à medida que nós buscamos o autoconhecimento, na sequência teremos um autodomínio e, consequentemente, uma autotransformação. Transformando, saindo das nossas imperfeições, consequência das nossas aflições, buscamos, portanto, uma saúde espiritual através de uma vida saudável. Esse sábio que nós estamos falando, que os espíritos falam, era Sócrates, que expressou essa postura de vida para nós. Então, para se obter a saúde espiritual, já buscando para esse momento a autotransformação, a humildade que Jesus nos ensinou, eliminando as nossas imperfeições que acabamos de falar,
é preciso alcançar o equilíbrio e a harmonia. São palavras que irão complementar o que nós estamos falando. Alcançar o equilíbrio e a harmonia é necessário que a gente procure se educar diante das nossas ações. O que é educar as nossas ações? A partir do pensamento, quando nós pensamos, nós materializamos o nosso pensamento para a vida espiritual. Se pensarmos coisas negativas, nós estamos atraindo espíritos negativos. Eles chegam e começa uma convivência conosco na nossa casa mental. A tristeza é na certa. A doença está no caminho da nossa doença. Quando nós equilibramos o nosso pensamento, quando nós pensamos edificante, quando nós pensamos numa prece, por exemplo, neste momento de pandemia, onde tantas pessoas desencarnam para se readaptarem ao mundo espiritual, precisa da nossa prece, ajudando eles nesse procedimento. Do outro lado, ficamos nós, perdendo nossos entes queridos, como nós chamamos, entristecidos, a nossa prece irá confortar neste momento de dor que a humanidade está passando. Isto é uma mudança. Isto é uma educação das nossas próprias ações. Deixar de pensar o negativo para pensar o positivo. É fundamental que a pessoa estimule uma vida mais amorosa. Foi o exemplo que nós acabamos de mostrar. Se nós não conseguirmos fazer essa mudança, o sofrimento, ele é inevitável. Ele representa na nossa vida, dirá o Evangelho, a lapidação do diamante bruto que somos cada um de nós. Cada um de nós, para Deus, somos diamantes brutos, ainda enterrados na lama, mas não deixa de ser um diamante. À medida que nós mudamos a nossa própria vida, nós vamos lapidando esse diamante para que nos tornemos no amanhã uma pedra preciosa, uma alma feliz, uma alma satisfeita com a caminhada, e a alma feliz que nós adquirimos passa para o nosso corpo físico uma alegria de viver. Da mesma forma que uma alma infeliz, o que passa para o corpo? Também a infelicidade, razão da nossa tristeza, da doença espiritual. São esses aspectos que nós estamos buscando refletir para que a gente entenda o mecanismo, desde que a literatura espírita, há muito tempo, ela já vem trazendo reflexões, nos chamando a atenção para esse lado. O livro Pão Nosso, por exemplo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, um livro de mensagem, ele diz assim: sem que o teu pensamento se purifique e a tua vontade comande o barco do bem, os remédios humanos são inúteis. Porque nós vamos cuidar do corpo, deixando a alma adoecida. A felicidade, a saúde do corpo é consequência de um espírito feliz, um espírito que ama, um espírito que faz, que trabalha no bem, na fraternidade. É essa alegria do espírito que nós alimentamos com o bem, com a caridade, que vai trazer um corpo também feliz. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele dirá então que a vida corpórea, essa vida que nós estamos falando, que estamos buscando para a saúde espiritual, ele diz: a vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Se nós estamos adoecidos, tristes, é porque a alma está dando um comando
de adoecimento, de tristeza. Sendo então a vida corpórea a síntese das irradiações da alma, não há órgãos, diz André Luiz, em harmonia sem o pensamento equilibrado. Não tem como nós acharmos que estamos caminhando para a felicidade, mas ainda odiando, com o coração cheio de mágoa, com a vaidade, com o ciúme, com as imperfeições que muitas vezes nos dilacera a alma, nos tornando pessoas amargas e mais tristes. É isso que o André Luiz está dizendo para nós. No livro Nosso Lar, todo mundo, acho que vocês conhecem, eu falo lá do filme, ele diz que, André Luiz, acabei de falar o nome dele, ele diz que a doença da alma não é apenas quando nós estamos vivendo no corpo físico. Muitas vezes nós desencarnamos e levamos conosco as doenças da própria alma. E quando André Luiz desencarna, ele está confessando um estado de alma que ele vivenciou. Estava lá no livro, está lá no filme, que a gente, quando terminar daqui, a gente já vai assistir esse filme. Então ele diz assim, eram quadros de estarrecer, André Luiz falando para nós. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Fosse onde fosse, existiria um autor da vida. Ele, diante das aflições terríveis, de quadros estarrecedores, como ele fala, só dele pensar no autor da vida, ele está pensando em Deus. E quando ele tem este pensamento, ele começa a fazer uma prece, porque o pensamento em Deus de André Luiz já confortou em partes a sua aflição que passara na vida espiritual. E então ele, em prece, ele vai dizer, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse as mãos paternais. E aí ele começa esta prece e vai mais em frente fazendo a sua prece. Em determinados momentos, ele desperta e na frente dele está Clarencio, um dos mentores do trabalho de Jesus no mundo espiritual. E Clarencio, olhando para ele, profere a seguinte expressão: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Esta história, vamos dizer assim, que eu estou contando, da literatura espírita, do livro Nosso Lar, traduziu para nós 13 livros da experiência da nossa vivência após o desencarne, após a morte, como a gente chama. Livro que traz, ou livros que trazem lições superiores, lições inesquecíveis para o nosso espírito imortal necessitado de transformações. Lá no final do livro, ele vem dizer, ele manda um recado para nós. No final do livro, ele diz assim, ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? André Luiz diz, eu passei por isso, mas a literatura espírita que está à nossa disposição permite que nós possamos evitar situações constrangedoras de sofrimento, como passou André Luiz. Essa é a intenção dele. Desde que nós façamos um preparo dos campos interiores do coração. E como é que a gente faz esse preparo dos campos interiores? O coração é a sede onde residem os nossos sentimentos. E deles, o mais sublime
o sentimento de amor, amando, fraternidade, caridade. Esses aspectos são eles que fortalecem este terreno, este solo do coração, onde possamos plantar as partes mais sublimes dos frutos que colheremos após o nosso desencarne. E ele conclui dizendo: buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Portanto, já caminhando para o nosso encerramento, a saúde espiritual, depois de todos esses aspectos que nós comentamos, de transformação das imperfeições que nós alimentamos na vida para as virtudes que nós necessitamos no caminho da busca da saúde espiritual, ele cita o primeiro ponto, o desprendimento dos bens terrenos. Este é um dos aspectos mais difíceis para nós. Então, nós precisamos viver na terra, mas sem esquecer os nossos compromissos de aprimoramento espiritual. À medida que nós aprimoramos, nós saímos das enfermidades da alma para a saúde espiritual. Jesus nos ensina lá no início que é preciso que nós manifestemos a nossa humildade. A humildade é a forma de ver o irmão na mesma direção, com as mesmas necessidades, com a necessidade de darmos as mãos e corações, para que nele possamos estabelecer a lei maior da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando aprendemos a humildade, o perdão é mais fácil, porque você olha a pessoa com a necessidade da indulgência, sem cobrar do outro aquilo que ele ainda não tem para lhe dar. Este procedimento de desprendimento, de humildade, de perdão, cria uma luminosidade para o nosso mundo interior, que é a forma de viver com sabedoria. Estamos, então, nessas condições, vivenciando a lei maior que nós acabamos de falar. O amai-vos uns outros, como disse Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando a gente enxerga no outro o irmão, é porque nós estamos verticalizando o nosso pensamento para uma paternidade divina que é Deus. Com esses aspectos, com esses fatores, de buscar a saúde espiritual, sem que a gente perceba, nós nos libertamos das algemas das nossas imperfeições, nos libertando para um voo maior, para a vida maior, com uma vida mais saudável, na direção da plenitude, agora a receber dessa fonte divina que é Deus, as energias suficientes para nos banhar a alma aflita, enferma, nos transformando para uma saúde espiritual, para uma vida mais saudável na comunhão com os nossos irmãos. Assim sendo, a saúde espiritual é inevitável para nós. A alegria de viver e, principalmente, retomar o caminho que nos leva à felicidade. Era isso que nós tínhamos para hoje. Nossa boa noite especial. Que Jesus nos ampare sempre. Até a próxima.